E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar aqui a aula de Teoria Geral dos Sistemas e hoje vamos falar um pouco aqui sobre modelos. Vamos começar com a pergunta: o que é um modelo? Um modelo, na verdade, ele é uma abstração da realidade, ou seja, a gente vai estar ocultando alguns detalhes e tendo foco em outros, né, da vida real ou da realidade. Um modelo é considerado um mini mundo, é uma representação ali miniatura, né, do mundo real. Então a gente tem essas denominações, né, para o que é um modelo. O modelo ele é feito com base, por base no modelo, a gente pode colocar em prática, no caso, a abordagem sistêmica. Então a abordagem sistêmica ela pode, né, e deve ser utilizada com base em um modelo. O modelo ele pode ser considerado também como um sistema. Então todo modelo ele é um sistema, né, porque ele tem todos os elementos do sistema. Ele serve para auxiliar no processo de entendimento e no desenvolvimento também de um sistema. Ou seja, o modelo, além de ele ser um sistema, ele também, né, ele auxilia no processo para a gente chegar a um sistema maior, né, o sistema que esse modelo ele representa. Mas por que utilizar um modelo, né? Então, o primeiro ponto para a gente por que utilizar um modelo é para construir uma representação fidedigna da realidade, ou seja, a gente conseguir representar, né, criar algo ali que represente o mais próximo possível da realidade, além de trazer maior segurança. Então, qualquer erro que eu tiver executando ali no modelo não é na vida real, né? É em um modelo, um ambiente que pode ser controlado, né? Simulado. Eu trago mais economia, porque imagina só, você tem que construir um prédio na vida real. Agora imagina você construir um prédio, por exemplo, em uma maquete, né? É mais econômico, é mais barato a gente construir uma maquete do que construir na vida real, um imóvel em uma área, né? E fora que, por meio de modelos, né, ele serve como um ambiente para a gente fazer simulações e estudos. Então eu posso verificar se esse modelo vai ser viável, né, uma construção depois real ou não. Né? Nesse exemplo do prédio que eu estou falando, a gente pode fazer uma maquete e verifica se vai ser viável, né, se vai ter pessoas que vão querer morar nesse modelo de casa, de apartamento, né, de imóvel. Aí sim, né, a gente tendo esse feedback, a gente pode construir. Então, eu posso fazer simulações e estudos em cima de um modelo. O modelo ele representa a realidade e as interações, né, que ocorrem em um ambiente real. Então, eu posso colocar a maioria das interações que ocorrem no ambiente real no próprio modelo. Né? No modelo pode delimitar o escopo e as simulações que possam ocorrer em situações futuras. Né? Um exemplo clássico disso aqui é o que ocorreu durante o Covid, onde por meio de modelos matemáticos foi possível ver a curva de infecção, né, de contágio na verdade, e verificando como ficaria a curva caso alguém tomasse medidas, né, como ficaria a curva caso não tivessem medidas anti-Covid. Então foi possível fazer essas previsões, né, essas simulações de coisas futuras, né, situações futuras, por meio de modelos que foram os modelos matemáticos e estatísticos aí do Covid. E o ponto principal, né, do porquê você está utilizando o modelo, porque ele auxilia no processo de tomada de decisão. Então, por meio de um modelo, exemplo isso aí do Covid, né, a gente pode verificar e tomar uma atitude em cima do que foi resultado ali. Pode ser considerado como uma representação, né, de alguma coisa a ser construída. Né, eu quero construir, como eu falei já, do prédio, então eu vou representar algo que eu desejo construir, desejo fazer. A maior vantagem, né, de certa forma, também está em poder você simular diversas situações que podem acontecer de forma simplificada e controlada. Então isso aí é algo interessante, que você vai ter um ambiente controlado para que você possa simular diversos problemas que possam acontecer
antes de você, por exemplo, ir para o ambiente real, né? Um exemplo desse aí de modelo você pode fazer de forma simplificada e controlada são simulações de voo em um modelo, né? Um fly simulator, né? Um videogame, né? Um jogo ali que ele simule um avião. Então eu vou de forma mais simplificada ali em ambiente controlado, eu vou ter experiência antes de chegar em um avião de verdade e diversos outros modelos, né, como por exemplo o modelo de um sistema de informação. Eu vou verificar antes de colocar em modo de produção, né, testar e validar em cima de um modelo. Exemplos aí de modelo de processos, né, de um sistema de informação. Então todos os processos eles são modelados antes da gente estar desenvolvendo um sistema de informação. Então eu posso validar esses processos nesse modelo de processo antes de realmente estar construindo o sistema de informação. A planta de uma casa aí, uma planta baixa, uma planta elétrica, uma planta hidráulica. Então você pode ver por meio de uma planta ali como é que vai ficar a casa antes de construir, né, para não ter nenhum erro, né? Inclusive vai ter ali uma proporção, né, vai ter uma escala onde cada parte ali vai representar determinado metro, né, na casa realmente construída. Wireframes de produtos, então você pode ter ali protótipos, né, várias coisas assim, produtos antes de realmente serem desenvolvidos, criados e colocados para o pessoal estar utilizando, e interfaces de aplicativos, né? Inclusive hoje em dia já existem sistemas onde você pode, por meio das interfaces, você gerar código para o próprio aplicativo. E também existem profissionais aí, como os profissionais de UX, que trabalham muito em cima de interfaces de aplicativos e eles conseguem extrair informações nas interfaces, né? Mais fáceis assim, antes de você criar realmente o aplicativo. Então facilita a experiência do usuário com aquela interface para então você implementar o que realmente seu usuário ele necessita. Vamos agora classificar esses modelos, né? Como é que os modelos eles podem ser classificados? De certa forma, a gente pode classificar os modelos aí em três maneiras, né? Modelos físicos, simbólicos ou matemáticos, e a gente vai ver um pouco cada um deles. Modelos físicos, né? Modelos físicos apresentam características físicas, né, que podem ser iguais aos sistemas reais. E além disso, eles podem inclusive, né, serem tridimensionais, mostrar essa característica de 3D para que a gente possa interagir e ter uma realidade maior, né, uma maior representatividade aí do sistema real. Exemplo, né, vamos começar aqui com as maquetes. Aqui tem um exemplo de uma maquete aí feita de madeira, de uma cabana, uma casa, uma construção de alguma forma. Então você pode ver por meio dessa maquete como vai ficar a construção, né, desse imóvel, dessa casa, cabana, ou o que seja aí. Outro exemplo é de maquete, ó. Essa maquete aí 3D, né, criada com algum software. Então você pode ver aí as imagens, como é que vão ficar todas as construções aí do prédio, a proporção dos carros em relação ao prédio e tudo mais, né, ter uma interação de certa forma. Outra maquete aqui, inclusive até com água, né? É possível ver como é que vai ficar por meio de vidros, né, tudo mais. Essas maquetes são muito utilizadas em empresas de construção, né, que querem vender imóveis. Então, antes deles criarem o imóvel, antes de criarem um prédio, por exemplo, eles colocam em demonstrações, né, para que vocês possam ver essas maquetes, verificar como é que vai ficar a área do imóvel, tudo mais, de uma maneira macro, né, de visualizar. Inclusive, além dessas maquetes, né, eles podem também criar construtoras, é, apartamentos decorados. Então você vai ter um local ali que ele vai estar representando, ele vai ser um modelo de um dos apartamentos, né, como é que ele iria ficar, né, no tamanho real no caso. Então você pode ter essa noção de como é que vai ficar por meio de modelos físicos, né? Outro modelo físico é o protótipo.
O protótipo ele é muito utilizado, principalmente na parte industrial, né? Antes de você desenvolver um produto, chegar no mercado, você cria os protótipos, você testa o protótipo, você valida o protótipo para poder estar utilizando. Então aqui a gente tem um exemplo de um carro aqui todo feito, né? Um protótipo, onde vai ser testado se realmente ele vai ter uma aceitação para ser produzido ou não, né? Por uma montadora. São feitos esses protótipos. Outro protótipo aqui é um protótipo 3D, né? É possível por meio desses protótipos 3D fazer simulações, né, em computadores. Podem inclusive alguns modelos 3D ser impressos em impressoras 3D, né? E vice-versa também, você pegar modelos físicos e você digitalizar para estar interagindo com ele em computador para criar jogos. O modelo de protótipo, a prototipação, né, o prototyping, ele é muito utilizado no design de produtos, né? Nesse exemplo aqui, a gente pode ver a evolução de um produto aqui, né, que seja um óculos inteligente aqui, né? Semelhante pode ser um Google Glass, alguma coisa do tipo. Você vê aqui desde o início como é que foi feito, né, como foram testadas as placas em um óculos convencional até chegar realmente no desenho do produto e algo que seja possível de ser distribuído comercialmente, né, e ser produzido em larga escala. Vamos agora ver os modelos simbólicos. De certa forma, o modelo simbólico é aqueles que utilizam um determinado tipo de linguagem, né, simbólica para descrever ou representar alguma coisa. Ou seja, são os modelos que utilizam os símbolos. Então ele utiliza símbolo para poder representar, né? Exemplo aqui os fluxogramas, né? Fluxograma aí o pessoal que fez programação imperativa, né? O fluxograma é muito utilizado na parte de lógica de programação, porque você por meio desses símbolos aqui, como o de entrada e saída, o de decisão, né? O de entrada, o de começo e fim e tudo mais, você consegue entender, né, como seria o fluxo de um algoritmo, né, de uma programação imperativa ou até do pessoal da administração também, né, faz aqueles workflows, né, o fluxo de trabalho, como é que vai ser. Então, independente aqui do idioma, cada símbolo desse aqui ele tem um significado, né, e esse significado ele é entendido justamente por ser um fluxograma, né? Não tem tanta variação assim da simbologia, né? O símbolo sempre representa a mesma coisa. Outro que é muito utilizado, inclusive até na área da gente aqui, que é o diagrama de entidade de relacionamento, né? Vão ver isso aqui, já estão vendo na disciplina de banco de dados, onde cada símbolo desse aqui ele tem uma representação, né? Ele significa alguma coisa, principalmente aqui a entidade, né, o atributo, o relacionamento, entidade fraca, atributo-chave, enfim. A gente pode ver aqui um exemplo, onde a gente tem as entidades e os seus relacionamentos dessas entidades, né? Então a gente tem aqui toda uma representatividade por meio de símbolos de um diagrama entidade e relacionamento. Isso aqui a gente vai ver mais detalhadamente aí na disciplina de banco de dados. Outro, né, que é muito utilizado também na área da computação, na área especificamente de engenharia de software, que é o diagrama de caso de uso. Vocês vão ver na disciplina de engenharia de software, mas de maneira bem simples aqui, o diagrama de caso de uso ele representa os casos de uso de um sistema, né, de um software, mostra a relação entre esses casos de uso, né, além da sua disposição, e como os autores eles vão interagir com esses casos de uso. Então, por meio desse diagrama, facilita a modelagem do sistema, né, o processo de desenvolvimento de software. Então, antes da gente estar desenvolvendo o código em si, um diagrama de entidade de relacionamento ele vai ajudar você a entender, né, onde é que está cada uma desse caso de uso, né, onde é que vão estar ali juntas as regras de negócio e como é que elas vão se interagir, como é que as pessoas, os atores, que podem ser outros sistemas ou pessoas mesmo, né, como é que elas se encaixam, como é que elas interagem. Outro modelo também na área da computação muito utilizado é o BPMN,
né, ou traduzindo aí para o modelo e notação de processos de negócio, né, ele é utilizado por meio de alguns símbolos aqui, tem aqui os principais, né, eventos, atividades, gateways, a piscina aqui, né, as raias da piscina. Então a gente pode montar fluxos aqui, né, de processos por meio dos símbolos do BPMN. Nesse exemplo aqui a gente tem comprar refrigerante, onde você tem aqui um balconista e um cliente. Então você vê onde é que o processo se inicia, né, quais são as atividades, solicitar refrigerante, verificar a disponibilidade, um decisório, né, um condicional, se sim ou se não, né, se o refrigerante está disponível. E você tem aqui todo o fluxo e tem inclusive a finalização, né? O fluxo começa, o fluxo termina. O fluxo começa aqui com o cliente e ele vai terminar aqui com o balconista, né? Então você tem toda essa visualização, né, por meio desse símbolo, que assim como o fluxograma, independente da linguagem que estivesse aqui, né, do idioma, quer dizer, e também da linguagem de programação. Aqui eu não penso em linguagem de programação, eu penso aqui como seria o fluxo de um processo, né, de vários processos, e posso mapear, posso modelar, para então, em cima desses processos, eu simplificá-los, né, e verificar alguns problemas que possam ocorrer. Outro modelo, né, modelo de planta, modelo simbólico, modelo de planta baixa, né, pessoal da engenharia civil, o pessoal que trabalha com a parte de redes, né, as normas técnicas. Então a planta ela representa aqui, nesse caso aqui, uma construção, né, uma possível construção, onde ele tem dados de escalas, os dados representantes representando o tipo de parede, onde é que tem porta, o tamanho real, né, e tudo mais. Então você consegue identificar, você consegue utilizar nessa planta para você poder construir realmente o que você, o objetivo, né, o objeto. Então aqui é um modelo, né, antes de você construir algo real. E por último aqui a gente vai falar sobre os modelos matemáticos, né? Falamos dos físicos, dos simbólicos, agora dos matemáticos. Vale salientar que o modelo matemático aqui a gente não vai ver todos, né? E a ideia não é entrar em modelos matemáticos do ponto de vista da matemática, e sim do ponto de vista da TGS, né? Da Teoria Geral dos Sistemas, para que vocês possam entender isso aí e de certa forma tá utilizando essa visão de modelagem, né, que vem da TGS, da interação de sistemas, né, junto para a parte de desenvolvimento de sistemas de informação, né, computacional, por exemplo. Então, modelos matemáticos aqui é um tipo especial de modelo simbólico, pode tratar desse jeito, né, tendo em vista que a matemática ela é um conjunto de símbolos específicos, então a gente pode ter esse viés. É muito utilizada para auxiliar o processo de tomada de decisão, então com certeza, né, é muito utilizada aí. E é considerada uma modelagem abstrata, né? O contrário daquela modelagem física lá que a gente tinha. Você pode pegar, pode estar utilizando, verificando em algo físico, né? Algo concreto. Aqui a gente tem algo mais abstrato, que você não vai estar pegando realmente ali naquele modelo, mas você pode estar interagindo com ele. Exemplos, né? Fórmulas matemáticas, sistema de equações, as próprias matrizes, né? Elas são modelos matemáticos que representam números. E de grosso modo, assim, para a gente poder entender, a gente pode classificar os modelos matemáticos em dois tipos, né? Os determinísticos e os probabilísticos. Lembrando que, se a gente for analisar aqui do ponto de vista da matemática, do ponto de vista do cálculo, das funções, existem bem mais modelos, né? Além dos determinísticos e dos probabilísticos. Mas a gente vai estar utilizando os dois aqui do ponto de vista da TGS, né, para facilitar para o nosso entendimento sobre modelos matemáticos. Quem quiser mais se especificar, existem vários outros modelos que podemos estar trabalhando. Então, o modelo matemático aqui determinístico, de certa forma, são aqueles que possuem uma relação entre as variáveis, né? Você tem um sistema onde quando entra x, sempre sai y. Então, para cada x, você tem uma fórmula ali determinada já, que vai gerar um y. Então, exemplo aí, equações algébricas, programação linear, né, as próprias funções, elas podem ter esse modelo aí determinístico. Já o modelo matemático probabilístico, né, eles utilizam de probabilidade junto com funções.
Ou seja, nem sempre quando você tem um x de entrada, ele vai gerar um y de saída, né? Porque ele tem probabilidade de sair x, probabilidade de tanto de sair um y, probabilidade de sair um a, sair um b, né, do sistema. Então ele vai estar utilizando aí da probabilidade para você poder ter, né, a sua modelagem. Além disso, você pode inclusive estar utilizando variáveis aleatórias, né, que tem até aquela briga que fala que as variáveis aleatórias não são tão aleatórias, né, porque você pode determinar aí a semente, pode determinar um range e tudo mais, mas de certa forma você não tem como você adivinhar especificamente qual vai ser o número que vai sair, né, a depender da regra que você está utilizando. Então, o modelo matemático probabilístico ele pode estar utilizando aí também das variáveis aleatórias, né? Exemplo aí, simulação utilizadas em jogos. Né? Você tem aquela simulação que, a depender da fase que você está, das decisões que você tomou, ele vai estar mostrando resultados diferentes, né? Determinar o número inicial de um problema específico. Então você quer gerar um número inicial para você poder trabalhar em cima daquele número. Então você vai estar usando aí uma probabilidade, né? Determinar o tempo mínimo de um processo em execução. Então você vai estar utilizando aí de estatística, né? Vai estar utilizando de qual a probabilidade desse processo ele seguir o padrão do outro, né? Reconhecimento de padrões. Tempo de latência também, pessoal que trabalha com rede, com processamento. Então sabe que a gente pode estar utilizando muitos modelos matemáticos para estar trabalhando com a latência, né? Determinar a latência. E quando a gente fala de modelo matemático, é interessante pensar no que o George Box aí, que é um grande estatístico, ele fala, né? Que essencialmente todos os modelos eles são errados, porém alguns eles são úteis. Então é exatamente isso, né? Quando a gente fala de modelo matemático, principalmente o probabilístico, né? Eles não necessariamente são corretos, né? Mas eles são úteis, né? E podem estar auxiliando a gente a resolver determinado tipo de problema. E é esse um dos objetivos de estar utilizando um modelo, né? Outros modelos, né, que não estão naquela lista, mas vale a pena a gente comentar, justamente porque é da área, né, de atuação da gente, são os modelos computacionais ou de simulação, né? A gente pode encaixar ali tanto nos modelos simbólicos quanto também nos modelos matemáticos, mas enfim, é interessante tratar como modelo à parte, né? São os modelos computacionais. Basicamente ele utiliza de procedimentos lógicos, a gente usa a lógica para fazer esses modelos computacionais. Eles representam elementos de um sistema, então eles podem estar representando ali um elemento de um sistema ou um sistema, né, em parte. Eles trazem resultados ou objetivos, que é o principal propósito de você fazer um modelo computacional. Você quer algum resultado objetivo ali específico, né? E geralmente possui um tempo determinado. Você vai estar gerando aí, nem que você não consiga determinar esse tempo, mas ele vai ter um começo, né? Vai ter ali um processamento e vai ter uma saída. Então você vai determinar esse tempo. Um exemplo, né, de modelo computacional, os próprios algoritmos. Você cria determinado algoritmo de classificação, algoritmo de fazer alguma coisa, né, para achar o maior número. Então você vai ter um modelo computacional ali, né, que foi programado, né, que ele está executando um algoritmo. Para finalizar, é interessante, antes da gente utilizar um modelo, a gente verificar, né, por que utilizar um modelo e por que não utilizar um modelo, né? Eu mostrei as vantagens logo no início de utilizar um modelo, né, mais econômico, né, não só no sentido de economicamente, no sentido de dinheiro, né, monetário, mas no sentido de tempo, de recursos. Então é menos custoso, né? É mais econômico você utilizar um modelo. Porém, é interessante você verificar que às vezes o valor para você criar um modelo, ele é o mesmo valor, né? Ele pode ser o mesmo valor de você criar alguma coisa já realmente física. Né? Um exemplo disso aí, e também um exemplo assim bem que está ali na borda entre modelo e não modelo, é o que as empresas, startups utilizam, que é o chamado MVP,
o mínimo produto viável, né? O mínimo produto viável, ele na verdade é um modelo de um aplicativo que vai ser desenvolvido, porém ele não é um protótipo, né? Não é aquele que vai funcionar apenas no ambiente fechado. Você vai colocar realmente no mercado esse mínimo produto viável para ser utilizado e ser testado por clientes reais. Então ele não é um modelo, ele ao mesmo tempo ele é o produto final, né? Ele é o que eu quero, o objetivo que eu quero fazer, né? O objeto que eu quero ali desenvolver, só que ele também, né, por ter alguns recursos limitados, ele é um modelo. Então, justamente isso aí. Né? De certa forma, existem também determinados frameworks que são até mais assim rápidos, né? Menos custosos no caso de tempo, de dinheiro, tudo mais, de recursos. Eles são menos custosos, né? São mais econômicos. Você já criar o aplicativo realmente funcionando com código do que você criar as telas, você prototipar a tela clicável para depois você programar. Então já tem até recursos como scaffolding, né, em alguns frameworks que eles facilitam isso aí. Você já pode testar, validar, né, diretamente no banco. E inclusive tem bancos de dados que também geram interfaces para facilitar o acesso. Então vale a pena essa reflexão e verificar, né, se vai ser viável, se não vai ser, está utilizando o modelo. Mas, né, em sua maioria, o modelo ele simplifica e se for um caso assim mais crítico, o modelo ele vai trazer uma maior segurança. Ele vai trazer uma maior segurança antes de realmente a gente testar no ambiente real. Ok, pessoal? Eu queria agradecer para vocês, né? E até a próxima aula.